Catolicismo e protestantismo, qual dos dois seria uma seita? A luta entre o catolicismo e o protestantismo se arrastou através da Idade Média e Moderna, e em decorrência dela houve muitas mortes. O catolicismo dominou religiosa e politicamente a Idade Média e Moderna, e ele praticou incontáveis crimes e perversidades, como opressões, aprisionamentos, confisco de bens, torturas, exílios, humilhações públicas e execuções. Contudo, os defensores da Igreja de Roma viram as costas para tais fatos, e às vezes fingem que eles nunca aconteceram. Muitos católicos consideram o movimento protestante e suas incontáveis denominações uma seita, pois eles dizem que o protestantismo nasceu com Martinho Lutero no século XVI. Porém, o movimento protestante já poderia ser visto, bem antes de Lutero, através de Pedro Valdo e seus seguidores chamados de valdenses, no século XII. Com John Wycliffe, que inspirou muitas pessoas. E com Jean Hus e seus seguidores rotulados de husitas, nos séculos XIV e XV. Inclusive Jean Hus foi julgado na Inquisição e queimado vivo na fogueira, em 1415. Os defensores do catolicismo afirmam que o protestantismo não é a igreja verdadeira, porque ele teria surgido no século XVI, e portanto, quase 1500 anos após o tempo de Yeshua. E então eles questionam, como uma igreja que se diz verdadeira, apenas nasceu em torno de 1500 anos depois do tempo apostólico? Os defensores da Igreja Católica também afirmam que o protestantismo nada mais é do que um desligamento da Igreja de Roma. De fato, o movimento protestante que vemos hoje é muito semelhante ao catolicismo, pois ele defende o Natal e outras celebrações pagãs, a guarda do domingo, a Trindade, que os eleitos irão morar no céu, e até mesmo a vida após a morte. Todos estes dogmas e conceitos são essenciais na doutrina católica, e eles estão presentes no protestantismo. Como os católicos acreditam que a Igreja de Roma seria a verdadeira, os religiosos mais devotos rotulam todas as denominações protestantes de seita, por considerar o protestantismo uma derivação do catolicismo. Contudo, se levarmos em conta essa linha de pensamento, a própria Igreja de Roma é uma seita, pois ela nasceu apenas no século IV, centenas de anos após o tempo apostólico, através da fusão entre o paganismo e o cristianismo, ou seja, de uma união entre os cristãos do século IV e a Roma pagã, de maneira que o catolicismo absorveu muitos elementos da religião romana. A Igreja de Roma se intitula de verdadeira, porém sua doutrina entra continuamente em conflito com a palavra de Deus, e ao longo dos séculos ela buscou eliminar todos aqueles que a questionassem, ou não dobrassem seus joelhos perante ela. Para uma igreja que se diz verdadeira, não havia a necessidade de obrigar ninguém a seguir sua doutrina, e muito menos de humilhar, roubar, exilar, prender, torturar e executar pessoas por isso. Através da opressão, toda a igreja se tornaria soberana e absoluta. Ao analisarmos todos estes fatos, chegamos a uma importante pergunta: qual seria então a igreja verdadeira, a igreja de Yeshua, a igreja de Jesus? A resposta é muito simples de ser encontrada, embora muitos não consigam enxergá-la. A verdadeira igreja é a palavra de Deus, pois através dela, o homem obtém toda a luz da verdade. Além disso, ela nos direciona ao caminho da salvação. As palavras de Deus e de Yeshua estão contidas nela, e portanto, todo aquele que segue as Escrituras sagradas faz parte da verdadeira igreja. Porém, a Igreja de Roma tenta usurpar esse direito para si, como se Yeshua e os apóstolos tivessem sido romanos, e ela tivesse escrito a própria Bíblia, de maneira que os papas, ousada e enganosamente afirmam que fora da Igreja Católica não há salvação. Infelizmente, muitos evangélicos viram as costas para tais fatos, optando por seguir dogmas do catolicismo, ao invés da palavra de Deus, mesmo a Igreja de Roma tendo absorvido crenças pagãs e perseguido tão severamente os cristãos e opositores de sua doutrina. O protestantismo deveria abrir os olhos e buscar um pouco de colírio para sua grave cegueira espiritual. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Muitos defensores da Igreja de Roma, e inclusive parte dos próprios protestantes, também apontam as graves corrupções existentes, dentro de incontáveis igrejas evangélicas, em relação à busca incessante por riquezas, afirmando que uma instituição religiosa, que se intitula de Igreja Verdadeira, jamais poderia agir desta forma. Nesse caso, a crítica é legítima, e tem fundamento. Contudo, deve-se compreender que a Igreja Católica Romana praticou e apoiou muitos roubos e fraudes no decorrer dos séculos. Carlos Magno e outros governantes da Idade Média, por exemplo, lutaram algumas vezes a favor do papado, por devoção ao catolicismo, como também para benefício próprio. Carlos Magno chegou a estabelecer o batismo forçado e o dízimo obrigatório, onde quem não pagasse o tributo à Igreja de Roma poderia ser preso ou morto. Várias histórias fantasiosas também foram propagadas para que as pessoas pagassem tributo à Igreja de Roma, e uma delas insinuava que caso os cultivadores não dessem o dízimo, o demônio afligiria suas plantações. Enquanto outra dizia que o mundo chegaria ao fim, no 1000º ano, e então incontáveis pessoas doaram seus bens à Igreja Católica, já que elas supostamente não iriam mais usá-los, a partir de tal período. Tais táticas foram utilizadas por vários religiosos católicos da Idade Média para encher os cofres da Igreja de Roma. Eles vendiam cargos eclesiásticos, objetos considerados sagrados, e também as famosas indulgências, que prometiam a total remissão de pecados a um indivíduo. Além disso, muitos jovens receberam cargos eclesiásticos na Idade Média, houve até mesmo jovens papas, e por conta de sua tenra idade, seus pais eram quem recebiam as esmolas e dízimos dos fiéis, fazendo com que a corrupção crescesse no meio religioso. O monge italiano, Pedro Damião, falou o seguinte a respeito da ostentação dos prelados de sua época. Tem fome de ouro, porque a toda parte onde chegam, querem imediatamente ornar os aposentos, com riquezas admiráveis. Como lhes parecem miseráveis, os produtos do país, não usam senão de objetos de além-mar, que importam em muito dinheiro. Aflige-me mencionar estas vaidades, que excitam o riso, é verdade, mas um riso de compaixão, ao ver estes prodígios de altivez, e de maravilhosa loucura, e aqueles ornamentos pastorais, resplandecendo de pedras preciosas, e carregados de ouro. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica Romana praticou muitos crimes, e ela enriqueceu através da fraude e da opressão. Durante o terrível período da Inquisição, além das pessoas serem humilhadas, presas e torturadas, elas ainda tinham seus bens confiscados, ou seja, roubados. Diante de tais fatos, a Igreja de Roma não tem muita credibilidade para criticar a corrupção existente nas igrejas cristãs de nosso tempo, pois ela praticou tantas imoralidades e corrupções que poderíamos criar centenas de vídeos sobre tais questões, embora o canal já tenha produzido muitos conteúdos em relação a elas. Infelizmente, a busca incessante por dinheiro que existia dentro da Igreja Católica Romana pode ser vista hoje em muitas igrejas evangélicas que passaram a priorizar a prosperidade material e deixaram a espiritual de lado. Este e outros fatos mostram que o protestantismo ingressou em um caminho contrário ao Evangelho, porém grande parte de seus líderes não importam-se com isso, e eles enganam muitas pessoas com seus ensinamentos tortuosos, nos quais visam exaltar eles próprios, e não a Deus. Muitos líderes das igrejas cristãs de hoje percorrem o mesmo caminho dos religiosos católicos, da Idade Média e moderna, e eles levam uma vida de ostentação e luxo com o dinheiro dos pobres fiéis.
Estas ações, e os ensinos tortuosos, estão afastando muitas pessoas do protestantismo. Vale a pena repetir esta profecia de Apocalipse, revelada por Yeshua a João de Pátimos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Você pode dar sua opinião e responder a esta pergunta nos comentários. O canal não rebaterá nenhuma resposta, mas ele irá analisar todas elas.